Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene Design que Comunica, da Laranja Flor, que ambienta o nosso espaço, e dos estofados confortáveis da JN Estofados. Hoje, aqui no estúdio, nós vamos trazer uma história que inspira há 15 anos e fala muito de voluntariado. Está aqui comigo nosso convidado, André Klunk, que é coordenador da Semana Alemã em São João do Oeste, e este ano está na sua 15ª edição, esta belíssima festa que traz a cultura alemã viva, crescendo e de forma contínua para São João do Oeste. Seja bem-vindo, André. É um prazer ter você aqui conosco para contar um pouco dessa história. Tudo bom, Simone? Abraço a todos que nos acompanham. Comentar da satisfação de estarmos aqui, ter esse espaço para falar do nosso evento. Quando digo nosso, eu acho que hoje é um evento da cidade de São João do Oeste, mas é um evento de toda a região, porque é um evento que há 15 anos deu início na sua trajetória, evoluindo a cada ano um pouquinho, e hoje chegamos num evento bastante maduro e um evento de nível regional, estadual, sendo bastante destacado. E falar desse evento sempre é um prazer, estando desde o início nesse projeto, que é a Semana Alemã. Então, espero poder contar um pouquinho da nossa história, que é bem bacana. O UnaCast tem como um dos seus propósitos falar sobre o voluntariado. E o André, assim como muitas outras pessoas nesses 15 anos, se dedicam e se doam para fazer acontecer este evento. Então, André, inicialmente eu queria que você comentasse como surgiu a Semana Alemã, como ela foi pensada, explicasse também para quem eventualmente ainda não conhece como é organizada esta festa, e depois a gente vai aí falando sobre o decorrer de programações e crescimento e evolução ao longo desses anos. Importante destacar essa questão do voluntariado. Quando a gente fala da Deutsche Welle Semana Alemã, estamos falando de uma festa etnicamente alemã. E a nossa colonização, que hoje a nível de Brasil completa 100, 200 anos, mas a nível de Porto Novo está completando 99, 100 anos, estamos chegando no centenário, essa parte da participação da comunidade, do trabalho voluntário, faz parte do nosso DNA. Isso vem dos nossos colonizadores e é um dos pilares principais que tornaram possíveis a construção das nossas comunidades, onde a gente tem todas elas com uma estrutura bem bacana, igreja, uma escola, o esporte fundamentado. É fruto do nosso trabalho voluntário e isso faz parte da nossa cultura, faz parte da tradição. E esse trabalho voluntariado, ele também permitiu que a Semana Alemã surgisse, faz com que a Semana Alemã ainda persista até hoje e é um dos grandes motivadores e principal para que, de fato, a festa possa acontecer com esse apelo popular, com essa questão de trazer o engajamento, trazer a comunidade para dentro do evento na organização. Especificamente quanto à sua pergunta, como surgiu a Semana Alemã? 2008, grupo de danças Liebe zum Tanz. Naquela época esteve participando de um evento na cidade de Nome Toque, Rio Grande do Sul, onde, a exemplo de outros encontros que o grupo participa, foi convidado e fomos lá conhecer o evento deles, que se chama Festa das Etnias. É um evento lá que a gente está procurando conhecer procurando um pouquinho da história. É um evento que eles realizam todo ano também, mas cada dia tem uma etnia diferente organizando a festa. A gente naquela vez foi na noite alemã, mas na noite anterior a gente lembra que era a festa italiana, tinha uma festa dos japoneses e assim cada dia daquela semana naquela cidade um evento. Então participamos do evento, ouvimos um pouco dos relatos deles lá. Comentávamos que muitos desses atrativos a gente já tinha na nossa semana, dentro da programação anual do calendário de eventos. Na comunidade Na de São comunidade, é João. isso. Por exemplo, o Festival da Canção Alemã é um evento que já está na sua 28ª edição. E acontece já normalmente, jantar, a comida típica alemã é muito presente. Enfim, a gente tinha vários eventos já não organizados de uma forma
junta, mas espalhados durante o ano. E retornando daquela viagem, eu lembro, no fundinho do ônibus, aquela turma da bagunça, né? A gente da viagem, exatamente. Comentávamos da facilidade que eles tinham de fazer um evento de 7 etnias, né? Porque se a gente tivesse como fazer, seria uma semana alemã inteira. E aquilo lá ficou enraizado. E na semana seguinte a gente montou uma comissão pequena, a coordenação do Liebig-Tanz, e fomos procurar o departamento de cultura, né, do município, naquela época coordenado pelo senhor Nilo Virte, contando um pouco dessa história, contando um pouquinho do nosso entendimento e da possibilidade de a gente trazer um evento característico grande para São João do Oeste. A exemplo, quando a gente fala de Itapiranga, lembramos do Oktoberfest. E por ocasião também, naquela época, São João saiu a lei do Estado pela LESC, considerando São João como capital catarinense da língua alemã. Pô, então a gente estava com a faca e o queijo na mão. Precisava festejar esse Em algum momento, momento, né? então, a gente queria fazer disso alguma coisa que remetesse a isso. Então, tivemos o apoio incondicional. Eu lembro que a gente procurou naquela época, logo já direto da sala do diretor de cultura, já fomos para a sala do prefeito, facilitou, porque eu atuo dentro da prefeitura, então esse canal é muito importante de ter essa abertura e essa informalidade em alguns momentos para comentar. E saímos de lá bem positivos e já com aquela ideia, vamos fazer. Claro que para o ano seguinte isso, então. Faltava definir a data, que foi um fator bem importante. Analisando muitos achavam muita loucura fazer uma festa do chopp no inverno. Teve prós e contras, teve opiniões diversas, mas considerando fatores como em outras épocas do ano já estavam saturados os eventos em outros municípios, e a gente não vai bater de frente com nenhum município, principalmente nossos limites, considerando que a gente contava com toda essa parte dos grupos folclóricos da região inteira que são organizados. A gente tem a nossa Laosca Liga, que organiza os eventos e ali já tem um calendário bem consolidado, assim, há muitos anos também. Então a gente não queria mexer nessa estrutura de nenhuma maneira. E aliado ainda que dia 25 de julho é o dia da imigração alemã no Brasil, foi a chave mestra que não vamos fazer ali, além de ter um espaço, uma brecha de calendário, mas para comemorar também, lembrar essa questão alusiva do dia 25 de julho. Então ela ficou a última semana do mês de julho. Exato. Então, pelo fator do dia 25 de julho. E ainda, para sorte nossa, em muitos municípios, São João é um deles, naquele dia a gente tem um feriado municipal, que é o feriado de colônia e motorista. Juntamos o útil ao agradável. Foi começada a festa. Primeiro ano eu lembro que ela foi inteira organizada pelo grupo de danças. A gente se juntou para traçar 7 dias de eventos. Faltando um mês, a gente tinha 6. E o que vamos colocar no sétimo dia? Colocamos vamos trazer um pouco para contar umas piadas. Saiu a noite do humor naquela. E até hoje é um evento que, Junta bastante de uma pessoas, forma né? assim, muito. Vamos tapar, é um tapa-buraco. E foi um tapa-buraco mais assertivo que a gente fez. Porque é um evento divertidíssimo e que desde sempre é o que praticamente é o evento que mais atrai público de forma natural. O pessoal vem para dar risada mesmo. Então, foi muito sim, de forma bem simples. Jamais pensaríamos no que ia acontecer. Fizemos a primeira, foi um sucesso. André, nessa primeira, assim, que foi só o grupo de danças, deu tempo de dormir durante aquela semana? Como te falei, deu susto, porque a gente pensava tudo pequeno. Nós estava brincando de fazer alguma coisa. Mas vendo 2 semanas antes a repercussão regional que isso chamou a atenção, foi um negócio diferente. Realmente foi. E janta, pessoal esgotando, tudo esgotando. A gente fez reuniões de emergência, lembro, para todos os dias do evento. A noite das piadas que eu contei agora, naquela época, para quem conhece, foi feito lá na Associação dos Servidores Municipais, um espaço muito pequeno. A rua em volta estava lotada, não coube nem um terço das pessoas naquele local naquela noite. Então, sabe, mudou. Foi um negócio muito louco. E isso deu um gás aí
tremendo para fazer a segunda. A segunda, de novo, foi feita pelo grupo de danças. A terceira, a gente já conseguiu, já conseguiu trazer mais entidades. Aos pouquinhos, a gente conseguiu apoio muito forte desde aquela edição, então, da Associação Empresarial, com o desfile do Birwagen, que desde que tem o Birwagen, então, da segunda, terceira edição, já teve essa adesão do comércio, mas alicerçados sempre pela diretoria e pela pessoal que comandava a associação empresarial. E foi somando. Depois entrou, no terceiro, quarto ano, depois começou a entrar também a associação de patinação, assim entrou também o Clube do Cavalo, e assim entraram as outras entidades, porque a festa começou a crescer, degrau por degrau, elemento por elemento. 2017 foi uma virada de novo muito importante. A gente tem muito marcos, lembro de marcos, assim, coisa que daí o evento passou a trazer isso ao show de abertura no sábado, o que complicou um pouco mais, porque de 7 passou para 8 dias. Mas é um espetáculo Isso, indescritível. exato, foi novamente, a gente não esperava isso aí. Foi um negócio para dar uma inovada. Então, esse show desde 2017 era para ser naquele ano uma experiência, tanto é que até hoje foi uma experiência positiva. Até hoje a gente tem, dentro do grande, do show de abertura, ah, é o nosso showzinho, que a gente trabalha com muito carinho, dá um trabalho muito grande o show de abertura, porque ele envolve todas as entidades, ele envolve muita gente. O show de abertura, para vocês terem ideia, agora no sábado, vai envolver mais de 500 artistas, porque ali eu falo de dançarinos do grupo, falo de patinadores, falo da orquestra, falo da banda, falo de outros figurantes, falo de outros elementos que compõem a parte cênica dessa contextualização do show de abertura, mas é um evento muito esperado todos os anos. E é um resgate cultural imensurável. A gente tem isso como hoje conta a história. Ela conta a história de São João, conta a história das nossas comunidades, mas conta a história da nossa região, como a região etnicamente alemã, Itapiranga, Tunápolis, grande parte de Porã, que forma esse ecossistema germânico aqui, bem no extremo oeste. Então, crescemos, evoluímos, engajamos mais gente, evitamos repetir erros a cada edição, melhoramos o que é possível melhorar, adequamos, ampliamos, e o evento cada ano está crescendo, não só crescendo em organização, mas crescendo em público, porque a gente tem essa reciprocidade, a gente faz, evolui, mas o público está correspondendo, e isso nos deixa muito felizes. E um gás, né? Para que todo esse povo, todo ano. A gente nunca perdeu um soldado nessa guerra, Simone, na organização. Em 15 Que anos. incrível isso, né? A As gente pessoas se ganhou. É mantendo isso. junto. E motiva quem está, mas motiva quem não está para também participar. E ver que ano a ano os aprendizados eles são colecionados, né? Para que vocês possam estar evoluindo. André, quando você fala que aí teve, a partir da terceira edição, um apoio também mais forte, por exemplo, da associação empresarial, é, eu creio que é muito importante a gente destacar também, assim como outras festas, mas especialmente então falando desta que tem mais dias aí, atrai pessoas de uma forma de estadia, de forma turística realmente aí para São João do Oeste, o quanto os outros setores, né, também acabam se beneficiando desse movimento gerado pela festa. Quando eu falo da forma econômica mesmo desse movimento aí no município de São João do Oeste. Quando a gente fala de um evento dessa magnitude, com certeza, dentro da sua execução, o retorno financeiro é útil, é bem-vindo e é necessário, porque a maioria das entidades que compõem essa estrutura toda dependem desses valores para fazer as suas atuações para o ano todo, porque precisa algum fundo, mas ele é ínfimo se comparado com os custos, ganhos indiretos que a cidade toda ganha. E nesse sentido, quando a gente fala em turismo, a gente tem muitos tipos de turismo. Tem turismo de muita coisa. Mas o turismo de eventos é um dos que mais traz retorno direto, imediato.
Quando a gente fala hoje, a cidade, até hoje tive uma conversa importante com o pessoal do setor, ah, quando a gente vê que o setor de hospedagem está lotado, quando a gente vê que as reservas de casas e tudo mais tá lotado. Quando a gente escuta que os restaurantes precisam contratar mais gente para atender durante a semana alemã. Quando a gente ouve que eu preciso estender um pouco mais a padaria porque tem a semana alemã. Quando a gente vê que no açougue, nos supermercados, vai ter um horário diferenciado porque tem a semana alemã. É, isso significa o quê? Que envolve muitas estruturas. E toda pessoa que vem a São João do Oeste, ela consome. Ela consome produtos, ela consome lazer e ela compra. Ela precisa comer, ela quer levar uma lembrança. Isso a gente tem muito forte. A economia em si dá um salto no mês de julho na cidade. Todo mundo ganha. Se a padaria produz triplo, quinto, 6 vezes mais, ela precisa mais ovos, mais leite. O agricultor está ganhando. Ela precisa de mais farinha, o atacadista está ganhando. Mas tem. A festa tem bastante. Na própria festa a gente faz. A quantidade de litros de chopp que são consumidos. A gente tem lá nossas duas fábricas, a Unze e a Handbeer, que são os fornecedores oficiais do evento. Eles têm toda uma estrutura diferenciada, com mais gente, com mais trabalhadores, ganhando mais. Então, o salário desse povo também é multiplicado. Então, se tu pegar, mexer nesse fio, no final todo mundo acaba ganhando. E diretamente o setor público ou o município também, porque os impostos também retornam de volta. Então, tu gasta R$ 1 com o evento, mas tu ganha 20 de volta. Então, essa estrutura, esses eventos esse turismo de eventos hoje é o que todo mundo faz. Pega o exemplo, a Rio de Janeiro, claro, proporções bem, está trazendo artistas internacionais é de graça, mas o município ganha 40, 50 vezes mais de volta, só com que esse giro de pessoas que esse povo gera lá. Então, em proporções minimamente muito menores, a ideia desses eventos, não só a semana, qualquer evento é igual. Então, dentro dessas devidas proporções, ela faz essa roda econômica da cultura girar e muito, e todo mundo acaba ganhando. E a gente falar em roda, em ganhar, eu também quero trazer um pouco no sentido do legado que isso está construindo, né? Quando a gente fala do voluntariado no trabalho, da organização, do envolvimento, do aproveitamento da própria festa, a gente vê todas as faixas etárias envolvidas. Se a gente falar de um desfile, por exemplo, que é o que ocorre no sábado, nós certamente vamos ver belíssimas cenas de bebês sendo levados ao desfile e de pessoas idosas aproveitando muito esse momento. Então, a cultura está sendo revivida todos os anos de uma forma mais forte para que a gente celebre a cada ano aquilo que é a nossa história, aquilo que nos trouxe até aqui. Como você vê, André, a Semana Alemã responsável por manter essa cultura germânica tão viva, tão celebrando neste momento em São João do Oeste? Bem pertinente a sua pergunta. É muito comum a gente ver em visitas técnicas de outros municípios, conhecer como é que funciona, como é que uma cidade tão pequena tem um grupo de danças com tanta gente. Como é que vocês mantêm essas aulas de musicalização com tanta gente? Ou que bacana é a orquestra, tantas crianças e jovens, nossa, que legal! Ah, a patinação, nossa, como é que vocês fazem? A resposta é muito simples. A Semana Alemã deu visibilidade para esse povo. Ela deu uma oportunidade dessa galera toda mostrar o fruto de um trabalho de um ano todo. Ninguém faz um show de abertura sem ensaio. Ninguém faz um espetáculo de. A orquestra não faz o seu show sem aulas semanais regradas, com tudo organizado, bonitinho. E quando acontece a Semana Alemã, dentro desses vários dias de palco que a gente chama, todo mundo tem uma oportunidade. A criança que está vendo aquilo, ela quer fazer parte disso. Ela quer vivenciar isso, porque ela vê que é legal, ela vê que o público aplaude, ela vê que tem gente que gosta. E hoje eu vejo nessa parte diretamente, o evento é muito responsável para que a gente consiga, desde pequenininho, trazer esse pessoal para as escolinhas, de tudo,
Eu falo inclusive do esporte, isso aí. É, quem não só de ensaio ninguém gosta. O povo quer ter uma oportunidade de se apresentar. E de outra forma, do legado também. O que a gente viu na evolução no último ano? Nos primeiros, eu lembro que o grupo de danças usava o traje típico 90, porque isso era algo pejorativo. O pessoal ria de andar durante o dia com um traje típico. E hoje, assim, eu não tenho números consolidados, mas nos nossos eventos, é uma minoria que não tem traje típico. Inclusive, durante a semana, as pessoas Trabalho trabalham com com traje isso. típico. Hoje é um orgulho tu ter. A procura, todo mundo é um acessório dentro do armário de praticamente cada um dos cidadãos de São João, porque eles, para a Semana Alemã, eu preciso. Então, é uma virada cultural também na mentalidade das pessoas. E quando isso vem, é o filho ensinando o pai, nesse sentido, a ter, e o pai vendo, se espelhando e dando uma moral para que o filho também se engaje nisso. A gente tem hoje diversas formas de fazer a cultura continuar viva, mas eu vejo que, pelo exemplo, onde o vovô, com o filho, com o neto, vão juntos para esses eventos, e não só para participar. A gente tem jovens trabalhando de forma voluntária nos eventos, a gente tem adultos trabalhando, a gente tem a terceira idade trabalhando nesse evento. Então é uma junção de gerações que onde um ensina ao outro, mas todo mundo aprende com o outro. E isso é muito positivo. Eu vejo um legado muito forte nesse sentido de perpetuar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de interessante, e ampliando, claro, adaptando dentro do possível, mas mantendo uma certa essência no que a gente preconiza. E isso também traz um cultivo dos valores, né? Dentro da família, dentro da comunidade, para que tanto esse trabalho voluntário ele seja algo contínuo, né? Ele seja algo constante, mas para que também esse relacionamento entre essas gerações ele seja algo saudável e construído com amor, com carinho, para mostrar ao outro que se pode fazer melhor, mas que o fazer melhor não é desmerecer aquilo que foi construído de forma alguma. Tem até certas peculiaridades nesse sentido. Por que é importante essa participação? Isso é bom, tecnicamente é bem visto. Não é um, nem dois, nem três relatos, muitos, de empresários na hora da contratação. Eu participo do grupo de danças há 6 anos. Ele passou no teste. Eu estou na orquestra já desde pequenininho. Ele já dispensa outras perguntas. Por quê? Aí eu perguntei, mas por que isso? Porque lá eles já aprenderam horário. Eles não estariam lá se não soubessem regras. Eles não estariam lá se não tivessem disciplina. Eles não estariam lá se não tivessem comprometimento. E vamos trazendo isso para o perfil empresarial. Não é o perfil que todo empresário procura num colaborador. Então, meio que tu molda o caráter dessas pessoas de forma não específica. Não é o nosso objetivo, de forma nenhuma. Mas é um agregado Mas dessa é participação. uma coisa que acontece de forma indireta e que é importante. E é verdade. Eu sei que todas as entidades que a gente tem lá têm o seu regulamento, têm as suas regras, têm as suas diretrizes, têm a sua forma de fazer, para que no dia que tenha um negócio de um show, de uma apresentação, todo mundo esteja em sintonia. E para estar em sintonia, tu tem que cumprir tudo aquilo. Então, indiretamente, tu cria todo um ecossistema saudável. Ao invés de correr na rua, ao invés de fazer coisas, ficar só na internet, tu transforma esse tempo do jovem, das crianças, em algo que de fato agregue, de fato traga um retorno. Vai aprender a tocar um instrumento, é um retorno direto, mas o que vem indiretamente é muito maior. André, você, como voluntário, não só na questão da Semana Alemã, mas tendo o voluntariado como um valor muito importante também na sua vida, o que ele trouxe de aprendizados para você? O que você considera hoje de
bagagem que o voluntariado transformou no André? Ah, cara, a história é longa, né, Simone? Simone conhece? Né, prima? Somos lá do interior de Macuco, São João d'Este. Eu lembro que desde pivete era bem metido nessas coisas nas coisas de comunidade. É, naquela época, hoje muitos não sabem, nós tinha grupo de jovens, tinha catequese, tinha toda essa estrutura nas comunidades do interior, né? E eu lembro que acho que fui presidente do grupo de jovens, se não me falha a memória, por 11 anos lá em Macuco. Isso é voluntariado. Catequista, 7, 8 anos. Depois mudei-me para a cidade. Continuei catequista por muitos anos. Perdi a conta. Passou de 15 anos como catequista. Só que nesse contratempo, além dos estudos que a gente vai no colégio, vai na escola e tudo mais, essas ações que a gente faz de forma voluntária te colocam em certas situações e te trazem oportunidades. Eu lembro que através do grupo de jovens, a paróquia tinha pastoral, tinha formações, a gente ia, tinha palestra, tu participava, é, e aquilo te começa a criar uma bagagem de conhecimento muito grande. E te abre um horizonte que nós estamos falando agora, público que não sabe, não tinha telefone. No interior não tinha telefone nas casas. A gente tinha Talvez televisão. televisão e rádio, e o nosso maior, o fofocódromo, a gente, o fofocódromo, digo no sentido bom da história, onde a gente ficava sabendo das coisas e se preocupava. Era domingo depois a gente ia na celebração religiosa para depois escutar a mãe mandava a gente vai no culto para saber as notícias da semana. E isso era normal. É, só que isso te molda para um negócio que depois te agrega. Tu cria oportunidades, as pessoas te enxergam fazendo essas atividades. Profissionalmente, tu é chamado para várias situações que tu tem um destaque, tu é já puxado para o lado. E quem souber aproveitar essas oportunidades, fazer o bem nunca doeu para ninguém. Muito pelo contrário. E a gente precisa hoje de cada vez mais dessas atividades voluntárias e que o retorno não é agora, mas indiretamente ele retorna assim multiplicado várias e várias vezes. Me formei bem, estudei bem, me dei bem, trabalhei bem e estamos indo nesse caminho até hoje. Mas eu tenho certeza que se naquela época eu ficasse naquela mesmice do tradicional, onde os meus colegas, a maioria, 80%, terminava quarto ano, naquela época não estudava mais. É, iam à procura de emprego. A minha geração, praticamente 90% saiu do interior para procurar outros centros, onde foram morar. Hoje todo mundo está bem, mas assim, saíram da sua cidade, da sua comunidade, por causa de oportunidades melhores. E eu procurei outro caminho. Foi bem assertivo também nesse sentido. E eu sempre acredito muito, André, que a nossa realização ao ver as coisas acontecer, né, através do esforço conjunto de forma voluntária, porque eu sempre trago muito forte de que ninguém faz nada sozinho, né? A gente só consegue construir algo com a ajuda de outras pessoas, mas ver que a tua participação ela é um diferencial naquela organização, ela é importante para aquele movimento, ela é importante para aquele acontecimento, ela traz uma satisfação muito grande, né? É uma forma de realização pessoal também gigantesca. Eu acredito que em um momento, por exemplo, como no show de abertura ou como nos desfiles aos sábados, essa alegria também seja imensa e essa satisfação, embora sempre regada de preocupação também, porque o querer que saia tudo certo, que não falte nada para ninguém, que todos sejam atendidos da melhor forma, também prevalece, né? A mente da organização ela está em todos esses pequenos detalhes, mas a satisfação e a alegria também são muito grandes. Ninguém faz nada sozinho. É a premissa básica. Falando da Semana Alemã, isso são centenas de pessoas envolvidas na organização. São centenas de pessoas que não aparecem na vitrine da frente, mas elas são tão importantes, ou até muitas vezes mais, do que aqueles que são que estão mais na vitrine, digo assim, no sentido que são os mais visíveis, mas
A gente não faz nada sem essa junção de pessoas. Ah, e óbvio, cara, não é uma vez, nem duas, nem três que eu me coloco junto nisso aí. Terminada aquela, tu vai com uma apreensão, quando termina vem lágrima nos olhos. A equipe se abraça, o pessoal se junta. O abraço, do abraço a gente sai, agora eu mereço um gole de chopp, agora eu mereço, sabe? É muito normal isso. Não existe nada mais prazeroso do que aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de que deu certo. E isso só é possível porque tu tá lá de forma voluntária, porque tu tá lá porque tu quer. Ninguém tá te pagando para fazer isso. Ninguém tá te impondo fazer isso. É uma escolha sua. E quando tu escolhe, tu faz com tanto esforço, com tanto caminho, com tanto coração, que tu larga um monte de outras coisas porque tu tem um focado naquilo. E quando isso se concretiza, não tem como esconder umas lágrimas. É impossível. É, só que são lágrimas muito bem, são aquelas lágrimas boas que eu quero ter esse ano. Muitas vezes, tomara que Deus que dê certo. É, e sempre dizendo assim, a equipe faz toda a diferença. A gente tem uma comissão organizadora é, muito comprometida. O evento é desenhado por 12 meses. A gente hoje em reunião falando da 15ª edição, não tem como às vezes já entrar alguma discussão para a 16ª. Então a gente uma construção contínua. É uma construção que demora. Ninguém faz um evento de 8 dias com toda essa magnitude em uma semana. São 12 meses trabalhando e 12 meses um mundo real de gente São 15 anos atuando. trabalhando, André, né? 15 anos Como, sem parar. como você diz, né? Que não perderam um soldado nessa construção. É admirável isso também, porque as pessoas elas se comprometem e acabam sentindo que sim, elas fazem a diferença nessa construção e permanecem juntas, unidas, para fazer ano a ano sempre melhor. E quando eu falo em fazer sempre melhor, qual é o desafio maior de construir a cada ano uma edição melhor? Primeiro, a partir dos erros, construir acertos. É uma premissa que a gente tem muito forte. Dentro das possibilidades. Hoje a gente está em uma limitação física inegável, o evento cresceu muito, então o espaço físico hoje é um limitador para uma ampliação maior, mas já alternativas há em construção a médio e longo prazo, justamente tentando minimizar os problemas. Também estamos numa constante evolução tecnológica, quando lá nas primeiras edições a gente nem quiser pensava em tickets, em controles maiores e tudo mais. Hoje a gente tem as facilidades de tudo com cartão, o pessoal usa débito, crédito, Pix, essas coisas, tudo. Essa evolução tem que existir, mas é para todo. O principal beneficiado sempre tem que ser quem? Quem nos visita, quem vem prestigiar. Então, todas as inovações têm esse foco, mas sem perder em nenhum momento a essência do primeiro objetivo, manter a tradição, a cultura e tentar trazer e resgatar para não perdermos nada. Então, essa é a premissa básica para cada evento que é construído. Também temos uma preocupação de conseguir conciliar o novo com o antigo, que a gente tem que, com tradição com inovação, isso tem que meio que andar junto, e a gente está sempre preocupado nesse sentido. E uma preocupação que a gente tem para a evolução, ainda mais da Semana Alemã, é tentar. Sempre tem fator custo, né, Simone? Os eventos não são baratos. E o pessoal sabe que não tem cobrança do ingresso, os nossos eventos, com exceção sempre do baile de encerramento. Só que tudo que acontece lá tem custo. Eu vou de graça lá, mas o que acontece lá tem custo. As bandas cobram, a, a A estrutura ornamentação custa. custa, o telhadinho que está lá custa, as fichas que você recebe têm o seu custo. Então, a gente tem que trazer. E isso tem que sair de alguma forma. Então, hoje, a gente, Semana Alemã, a gente tem um apoio muito forte de patrocinadores. Quando a gente fala patrocinador, comércio, o empresário que nos eh, apoia muito, as instituições financeiras são as principais apoiadoras.
A gente tem uma parceria muito forte, claramente, sempre com o setor público. Quando falo setor público, a Prefeitura Municipal, que desde a primeira abraçou a causa e sempre tem o seu esforço financeiro, mas também tem um esforço de dedicação dos funcionários. Isso a gente tem que, é inegável. O setor cultural sempre envolvido, o setor de urbanismo, a cidade, você falou, está bonita, Tá está linda. incrível. É muito trabalho desse povo que está dia a dia lá, que são os servidores públicos, que é a forma do município garantir nos espaços públicos que eles estejam apresentáveis. E quando eu falo dos espaços públicos, não tem nenhuma vitrine em São João que não tenha algo alusivo da Semana Alemã. Então o comércio não precisa, não é dinheiro, mas é o gesto que valoriza. As famílias, eu tenho orgulho, todo mundo coloca os jardins das casas nas ruas estão ornamentados. Isso dá uma alegria quando tu passa, porque para quem entra na cidade é visível, está acontecendo algo diferente. Não tem como tu não entrar num clima quando tu vê essa todo esse diferencial que tem lá. E isso, com certeza, é algo que a cada ano também vai se reforçando, né? Então, como você falou, já é algo que está na casa das pessoas, né? Todos se preparam, não é só uma vestimenta, não é só um chapéu, não é só uma tiara. É algo que as pessoas já trazem de uma forma muito mais profunda essa participação. Esse amor e carinho por essa festa tão bonita que acontece no município de São João do Oeste. André, gostaria também que você trouxesse de uma forma bem especial um convite, como voluntário, como comissão organizadora, como munícipe de São João do Oeste, para que as pessoas aproveitem e compareçam a esta belíssima festa. É muito bom quando chega esse momento, porque a programação é tão grande, é tão legal, são 8 dias, é muito. Então, não vou me esmiuçar nos detalhes da programação, porque isso pessoal, redes sociais estão aí para isso. Temos o site do evento, semanaalemã.com.br, que tem tudo bem detalhado, cada dia. Quanto custa? Que horas acontece? O que tem naquele dia? Onde eu faço para comprar? Está tudo explicado lá. Então, é o lugar mais seguro. Mas de forma geral, então, convidar cada uma que nos está assistindo nesse momento, venha. Quem já vem, sabe que a gente recebe bem, sabe o que vai esperar lá, e a gente incrementou bastante a programação esse ano. Tem muita novidade. E para quem nunca veio, que vai ser a primeira vez, vale a pena, eu tenho certeza de uma coisa, você vai vir esse ano, mas você vai criar, a gente tem uma vacina lá ao contrário, ela contagia porque tu vai todos os anos voltar. Então isso é muito bom. Então, Lanço, deixo o convite em nome de toda a comissão organizadora para que agora do dia 19 até o dia 26, são 8 dias de evento, sempre com muita atração diária, está prestigiando. Chegar lá na praça, tem o Biergarten estruturado o dia inteiro, todo dia, abre às 2, fecha à meia-noite, 8 estilos de chopp, comida típica, lanches, música todos os dias, que é um incremento que a gente tem esse ano no Biergarten, além de ampliar das 8 até a meia-noite, que fica o espaço, quem quiser lá continuar fazendo sua festa, curtir, está convidado. O Bierwagen, que acontece todas as tardes, a partir das 17 horas até as 18, onde a gente faz o desfile dos carros do Birwagen, da bandinha do Birwagen, da Centopeia, a alegria, as empresas fazendo a distribuição de chopp, com muitos incrementos, a gente vai inovar esse ano. Eu não posso dar spoiler, mas eu sei que quem vier vai saber do que eu estou falando. É um diferencial esse ano também. As programações da noite, toda noite tem alguma coisa. Show de abertura no sábado no ginásio. No domingo a gente tem toda uma estrutura do Festival da Cuca, a missa alemã, que chama muita atenção. Uma missa toda em alemão de manhã, ao meio-dia, almoço, churrasco, vendido, pessoal trajado, servindo comida boa e gostosa, como a gente gosta. À tarde, vários shows culturais e terminando com Monte Azul, programação bastante com ingresso livre, é importante dizer, vai até 10 da noite. Segunda, a gente tem o baile da terceira idade, a partir da tarde. É para o pessoal de São João? Não, ele é aberto. Baile da terceira idade a partir das 1 hora no pavilhão, ingresso gratuito. Na terça, a gente tem toda a estrutura da praça o dia inteiro e o Café Colonial, infelizmente, tenho a dizer que está esgotado, sucesso. A gente
ampliou em mais de 100 fichas esse ano e já esgotou. Então, a gente não consegue servir mais limitador de espaço e também de gente, porque café colonial é muito trabalhoso ser feito, então, mas é um problema bom. Isso é ótimo. É um problema muito bom. Então, tá aí quem conseguiu, se não fica pro ano que vem o convite. Tem o Biergarten para aproveitar, não vai ficar Exatamente. sem fazer E nada. esse foi um dos motivos, e justamente para que nem quem está lá tem o que fazer. Não vai passar fome, muito menos sede. Quarto Festival da Canção Alemã, inscrições recordes. Esse ano a gente tem 29 calouros. De todo o extremo oeste de Santa Catarina a gente tem inscrições. São várias categorias, desde crianças até a terceira idade. Festival da Canção que é incrível. A gente conhecido pelo Fest West, maio, mas a gente tem a versão alemã que é tão boa quanto. Animado acompanhado pela banda Alvorecer e depois o festival Bailão, gente. Quarta-feira vai ter bailão lá, ingresso livre, só chegar lá e garantir. Reserva de mesa sendo feita também antecipadamente, mas o ingresso é gratuito, mas quem quer mesa adquira. Quinta-feira, Noite do Humor. Dá bastante risada. Exato. Inovação esse ano, a gente vai ter, além do concurso da piada em alemão, que já é tradicional, lá desde a primeira edição, esse ano a gente vai ter uma outra versão também, que é o concurso das piadas em português. Por quê? Tradição com inovação. Eu não entendo o alemão. Aí tu só dá risada dos outros, né, André? Por que não abrir uma Precisamos oportunidade melhorar. também? Vai continuar alemão? Vai. Mas a gente vai abrir também para o concurso das piadas em português, onde até aquele momento, até a tarde de quinta-feira, o pessoal pode estar se inscrevendo. Só quem contar as melhores piadas ganha a premiação. Uma premiação muito bacana. E temos grandes novidades também naquela noite. A gente vai ter várias peças teatrais, todas obviamente comédia, com artistas locais nossos. E quando falo locais nossos, conhecidíssimos do humor. Quando eu falo os piadas de Macucuzinho, vocês já sabem do que eu estou falando. E podem aguardar que vem coisa boa deles aí. Não é na piada e nem na mentira, é no teatro esse ano. Os ensaios são. É de doer o pulmão de tanto rir. Na dia, então, nem se espera. Na sexta-feira, tinha um jantar típico alemão. Esse sim, ainda a gente tem de forma antecipada também, antes que esgote. Ainda temos venda. Então, é um evento muito tradicional também. E no sábado, no dia 26, passar toda essa semana de muita alegria, a gente vai comemorar o fim. Com a Kinderfest, que é a festa das crianças, no meio-dia aquela tradicional galinhada no tacho, onde também a gente só vende antecipadamente. Ano passado foram servidos 1.200 almoços, e esse ano a gente, coordenação ficou determinando que vai ser o limite de novo, e eu lembro que ano passado esgotou a venda uns dias antes, então ainda dá tempo de comprar, né, gente? À tarde, desfile, às 2h30. Quando eu falo desfile, o que é esse desfile, gente? O desfile é nossas entidades culturais, os grupos, as empresas, trazendo com muita alegria mesmo, um espetáculo de crianças, bebês até vovozinhas de 90, 100 anos de idade, emocionando. E aí a gente está agregando uma parceria muito grande com os nossos municípios vizinhos. Quando eu falo de Itapiranga, falo de Tunápolis, falo de Iporã do Oeste, e esse ano o Mundaí também fazendo presença, a gente criou uma política de boa vizinhança muito interessante, porque esses municípios engrandecem demais o nosso evento. E a reciprocidade é maior. A gente vem no Kerfest, a gente vai no Oktoberfest, a gente vai no desfile de Tunápolis quando tiver o Musicano Fest e também na Kerfest quando tiver o do evento em Mondaí que teve há um poucos dias atrás. Então essa troca de gentilezas engrandece todos os nossos eventos e principalmente é um chamariz para quem está do lado de fora só assistindo. E Porque enriquece a nossa história e a nossa cultura, né, juntando, André? de novo, juntando força que todo mundo atinge o objetivo. E terminamos, gente. Domingo, sábado de tarde, dia 26, grande bailão com a Orquestra La Montanara, de noite no ginásio municipal, onde a gente, além do baile, a gente tem um grande encontro de grupos folclóricos que tradicionalmente estão com muita dança, muita alegria, muita desmoltura. A gente tem reúne-se de uma forma brindar aquilo que eu comentei antes. É aquele brinde de dever cumprido. Ingressos sendo vendidos antecipadamente na região ao valor de R$ 25. No dia o valor é de R$ 30. Então é um valor extremamente baixo.
E tem um bônus, né, gente? Quem vier trajado, tipicamente com roupa alemão, no dia, paga só R$ 20. Porque a gente quer estimular realmente que prevaleça essa cultura, essa tradição, através do traje, que é muito importante. Muito bem. Obrigada, André, por estar aqui, por compartilhar, por convidar as pessoas para o evento de vocês. Acredito, que é uma forma muito bonita de nós também atendermos ao nosso propósito como Unacast, como podcast, né, que é trazer as histórias que falam além do empreendedorismo, que está também na Semana Alemã. As inovações, elas são isso, elas acontecem não somente dentro das empresas, elas acontecem em inúmeras atividades do nosso dia a dia, em uma coisa muito linda que é esse voluntariado, né? Que é inspirador quando você fala, quando você transmite, e a sua alegria e o seu comprometimento com certeza foram percebidos por todos que estão nos acompanhando, e assim sabemos que é também com os demais membros da comissão. Então, eu agradeço você estar aqui, ter conseguido um tempo dessa agenda tão corrida, nessa semana tão especial, que é a preparação para que realmente tudo esteja perfeito a partir de sábado para receber as pessoas em São João do Oeste e reforçar o convite do André. Aproveite, é uma festa linda. Venha festejar em São João do Oeste na Semana Alemã. Agradeço, Simone, a oportunidade. Muito bom esse bate-papo, né, descontraído, mas trazendo muito da nossa história, trazendo muito da nossa história regional num contexto que evoluiu numa festa tão bacana. E quando a gente fala de Semana Alemã, os olhos vibram, o coração se enche de orgulho, porque eu tô aqui falando, mas estou representando centenas e centenas de pessoas que, de forma voluntária, estão atuando durante 12 meses no ano para que esse evento possa acontecer. Agradeço muito a oportunidade de explicar um pouquinho dessa história tão bonita para quem nos acompanhar. Obrigada a você que acompanhou mais esse episódio do UnaCast. Fica o convite para assistir os demais episódios que estão no nosso canal do YouTube, também seguir o nosso perfil no Instagram. E aproveita, envia o vídeo e convida o amigo para festejar com você lá em São João do Oeste. Então, a partir de sábado, a Semana Alemã. Muito obrigada, até a próxima.